né? Quando é a hora de trocar de sistema, fazer essa migração? Eu acho quando o software não acompanha o ritmo da farmácia, né? Quando está gerando ali uma lentidão, um retrabalho de processos, né? Que poderiam ser mais automatizados, é hora de trocar o software, né? E a Prime Software conta com esse sistema para otimizar, né, esse acompanhamento e esse crescimento da sua empresa. Olá, seja muito bem-vindo a mais um ABcast, o podcast que vai ajudar você, farmacêutico, dono de farmácia, profissional da área, a se tornar mais seguro, mais valorizado nesse mercado de cosméticos, medicamentos e suplementos. E o tema de hoje é migração de sistema sem trauma, como garantir uma virada de sistema eficaz. Aqui é a Alana Bezerra e o Fato Farma, você que está nos assistindo, você que tem uma farmácia com manipulação, você está com perrengue com o teu software de gestão atual e quer migrar de sistema, ou seja, quer trocar o sistema, mas você percebe que pode ser um desafio muito grande, ou você acha que é impossível, esse podcast é para você. Por isso, eu trouxe uma convidada super especial representando o nosso grande parceiro, Prime Software, soluções inteligentes. E, fica até o final, porque esse podcast está incrível. Oi, Patrícia, tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Patrícia, por favor, pode se apresentar para o pessoal? Ok. Meu nome é Patrícia, né? Sou supervisora aqui da implantação e do suporte da empresa, né? Estou aqui há algum tempo, né, ajudando a empresa e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom, Patrícia. Seja bem-vinda aqui. A Patrícia está estreando, né, no nosso ABcast. Já tivemos a oportunidade de fazer podcast no sistema de live também com o Jonathan. Um abraço aí para toda a equipe, tá? É sempre bom essa parceria incrível. E se você não sabe, a Prime Software Soluções Inteligentes, ela oferece, né, um sistema como solução voltado para a tecnologia, um sistema de gestão que é o Prime Pharmacie, tá? E a Prime Software Soluções Inteligentes atualmente patrocina o nosso canal. Nós temos aqui um quadro chamado ABTech, que é um quadro 100% educacional, onde nós te ensinamos como aplicar, como otimizar os teus processos usando tecnologia, através do software de gestão. Como o software de gestão ele pode melhorar, otimizar os seus processos e aplicar ali tudo na tua rotina, desde relatórios de gestão até a alimentação de dados técnicos de uma matéria-prima, controle de qualidade, visitação médica, tá? E o fato é que quando temos aí dois caminhos, né? Ou você está em fase de abertura de farmácia com manipulação, e aí é de fundamental importância, por isso eu friso tanto aqui sobre a importância de você escolher um software de gestão completo, como o da Prime, né? Ou tem um outro, você pode estar em outro estado, você já tem uma farmácia com manipulação, não, infelizmente, por algum motivo, você não soube escolher, né? Você não foi assertivo ao escolher teu software de gestão, tem muitos gargalos, tá aí perdido, se encontra perdido, perde a venda, dá preço errado, os teus processos na farmácia estão cheios de gargalos, né? A precificação não tá legal, você tem dificuldade de gerar relatórios, enfim, né? Tem vários perrengues aí quando você não usa um bom software de gestão. Eu falo isso porque eu já vivi esse processo e vivo quase que no dia a dia quando eu me deparo com farmácias, né, que têm sistemas falhos, tá? Mas o nosso foco aqui é te ajudar e simplificar, né? Como essa migração pode ser leve, tá? E não um peso, certo? Então é por isso, né, que eu trouxe a Patrícia aqui, tá? E já de início, Patrícia, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Quando para esse público que tem um sistema, não está satisfeito com o seu sistema atual, né? Quando é a hora de trocar de sistema, fazer essa migração? Perfeito. Eu acho quando o software não acompanha o ritmo da farmácia, né? Quando está gerando ali uma lentidão, um retrabalho de processos, né? Que poderiam ser mais automatizados, é hora de trocar o software, né? E a Prime Software conta com esse sistema para otimizar, né, esse acompanhamento e esse crescimento da sua empresa.
Muito bom. E quais os benefícios de um bom sistema, né? Você que está ali no dia a dia do Prime Software, o que é que quando o gestor ele vai tomar a decisão, né, de pronto, já eu vou trocar de sistema agora. O que é que ele deve considerar nesse software de gestão? Ele deve considerar toda a parte de integração, né? Tanto relatórios confiáveis de venda, né? Confiáveis de estoque, de lucratividade, né? Então, o Farmacia, ele traz tudo isso. Ele traz relatórios confiáveis sobre venda, sobre estoque, sobre finanças, né? E com toda a integração necessária hoje, né? Que existe no mercado. Seja e-commerce, seja WhatsApp, link de pagamento, Pix, toda essa parte o sistema farmacêutico oferece. Muito bom, Patrícia. E quando você que está ali no dia a dia da farmácia, né? No dia a dia da farmácia, em termos de implantação, quais são os Sim. principais medos? O que é que os donos de farmácia apresentam, né? Quando pensa-se em migrar de sistema? Eu acho que hoje o maior medo é a perca dos dados, né? Ali a perca das informações que ele já tem dentro do software, né? E isso hoje a gente garante com a migração de dados. Toda a parte de refazer, toda a parte de cadastro, né? Nessa migração, nós conseguimos trazer via migração de dados ali na primeira fase da implantação. E leva muito tempo, mais ou menos, a partir do momento que o dono de farmácia ele toma a decisão de trocar o software. Quanto tempo leva para trocar esse software? Tem que parar o funcionamento da farmácia? Uma outra dúvida que a gente sempre recebe também por aqui. Perfeito. Não, não é necessário parar, né? Pode estar em conjunto ali, né? Vai depender dos dois parceiros, né? A Prime Software, né, com o sistema Farmacier, e a dedicação do cliente em fazer essa virada juntamente conosco. Então, hoje eu tenho cliente que com 12 dias, né, ele consegue implantar o sistema, onde ele tem pessoas dedicadas a isso, né? Quando o proprietário, né, vamos assim dizer, ele tem várias funções dentro da loja, né? E ele mesmo vai fazer essa migração. Em alguns momentos ela fica mais difícil, né? Mais lenta. Não vou falar mais difícil, mais lenta, né? Mas isso não impede, né, que a gente consiga fazer em até 90 dias, 60 dias, vai depender desse conjunto. Nós, Prime Software, né, com o nosso suporte ali na implantação, e o parceiro, a quantidade de pessoas que ele vai colocar ali para fazer essa implantação juntamente conosco. E existe chances de ter problema com SNGPC, por exemplo, Ciproquim? Não, nenhum. Hoje existe, né, a possibilidade de trazer ali na migração de dados, né, os lotes e os saldos, né? Então, com isso, ele não perde a quantidade de saldo de cada lote que ele tem dentro da empresa. Perfeito. Patrícia, então conta um pouquinho para a gente como funciona a migração na prática. Então, eu sou um cliente, eu estou tendo muito gargalo com o meu sistema atual, né? E resolvi, né? Entrei em contato com vocês para fazer uma possível migração. Como é que funciona inicialmente, a partir desse meu primeiro contato? Perfeito. Fazendo a contratação com o nosso comercial, né? Nós fazemos ali uma reunião inicial com o cliente para a gente entender como que é o fluxo da empresa, para a gente poder montar um cronograma de treinamento adequado com eles, né? E pontuando ali cada passo dessa jornada. Nós pegamos um backup dele, né? Com até 15 dias nós entregamos esse backup de conversão para nós ali iniciarmos a instalação do software, né? Para iniciar a parte de parametrização. Depois desses 15 dias, nós temos links de agendamento com nossa farmacêutica e também, né, com suporte especializado com toda a parte do software, onde nós iremos fazer toda a parte de parametrização fiscal, farmacêutica, configurações de relatórios, rótulos, fichas, né? Depois desses parâmetros prontos, né, nós marcamos uma conferência final
para a gente checar se está tudo ok, para não surgir uma dor ali no dia da virada, aonde nós indicamos para o cliente uma data, né? E, de fato, ele pode parar de utilizar o outro software dele, porque o sistema farmácia vai estar parametrizado e apto a ser utilizado por toda a equipe dele. Depois que é feito essa data, né, essa conferência final, então nós marcamos a data da virada. Na data da virada, nós pegamos um novo backup, onde nós iremos atualizar os dados dele. Se um cliente ele ficou 30 dias parametrizando o software conosco, ele teve novos refazeres, novos cadastros de produto, de cliente, de prescritor, e nesse último backup, nós trazemos todas essas informações para realmente ele não ter nenhuma perca. E com isso, né, ele inicia a jornada com o sistema farmácia com todos os dados, sem nenhuma perca. Nós acompanhamos esse cliente ainda ali na implantação, depois que ele está apto, né, a utilizar o software, ele passa para a equipe de sucesso do cliente também, né, que vai acompanhar ele por mais alguns dias, e depois toda a equipe de suporte está ali também, né, que é outro departamento da empresa, para prestar o suporte dia a dia para ele. Excelente. Dentro da nossa prática, né, como consultoria, como na parte de cursos também, é muito comum, Patrícia, a gente se deparar, né, com os nossos mentorados falando, né, que eu tô com problema com o meu sistema em relação a X, Y, Z, muitas vezes é em relação a suporte, outras vezes o sistema dá muito erro na parte de orçamento, né? Tem muito retrabalho na rotina, né? Então, por exemplo, às vezes um detalhe, né? Trazendo um pouquinho mais para a parte técnica, o algoritmo de cálculo de tamanho de cápsula não está batendo nesse sistema, enfim. E aí leva algo que seria para ele levar 5, 10 minutos, ele tem aí um tempo aumentado 10 vezes mais por conta de retrabalhos, né? Ao mesmo tempo, né, a gente percebe um certo comodismo, né? Vamos dizer assim, eu já estou com esse sistema para fazer migração, vou ter que migrar todos os dados e tudo mais, né? Por um lado, o que é que a gente percebe também? Que às vezes o dono da farmácia, ele está super afim de mudar, né? De ir para um outro patamar, porque o que é que acontece? Gente, assim, principalmente você que está começando, né? Você que está abrindo a farmácia, a gente tem muita gente aqui que está em fase de abertura de farmácia. Pode ser que você inicialmente não precise de um sistema super completo, ok. Então, eu não vou começar com o sistema mais simples, mas daqui a 1, 2 anos a tua farmácia vai crescendo, você vai tendo novas necessidades. Então, vai ser fundamental um sistema completo em qual sentido? De gerar relatórios de gestão, né? De ter um aplicativo para visitação médica, de ter soluções voltadas para a inteligência artificial. Depois, se você puder falar um pouquinho sobre, eu acho importante, né? Também, que a gente acabou não conversando sobre os últimos lançamentos também. Então, vai chegar um momento que você vai precisar fazer essa virada, né? Não tem para onde correr. Então, por isso que para os nossos clientes, o que é que eu recomendo, né? Se for para mudar lá na frente, começa logo com um sistema certinho, porque lá na frente, às vezes o teu funcionário, ele já está acostumado. Aí é um desafio. Por quê? Porque você precisa explicar a equipe, você precisa convencer a equipe sobre essa mudança. Então, é um desafio que eu percebo, que muitas vezes o sistema, voltando para o início da nossa conversa, o dono da farmácia está super afim e a equipe não engaja, a equipe não quer mudar por conta do comodismo de já estar usando, já ter aprendido sobre um determinado sistema. E assim, gente, esse é um ponto que você deve considerar quando vai mudar. Por quê? Porque se minha equipe ela não engaja, né, minha farmácia não vai sair do canto. Se minha equipe não engaja para melhor, porque quando você vai para um outro sistema, um sistema mais completo, você concorda que a sua farmácia está em crescimento? Se tua equipe está travando, é porque está na hora de você mudar também a equipe, inclusive, porque a equipe jamais pode ser um empecilho para você fazer a sua farmácia crescer. E eu costumo comparar, Patrícia, fazer a seguinte analogia. Imagina colocar um motor de uma Ferrari em um Fusca. Não dá, né?
Então, ou vice-versa, colocar o motor de um Fusca em uma Ferrari. Então, se tua farmácia ela está com porte X, ela tem que passar naturalmente para um sistema que atenda aquele porte, né? Não que o farmacier ele não atenda a farmácia de pequeno porte, pelo contrário, né? Ele atende todos os tipos de farmácia, se tem drogaria, se não tem drogaria, mas quanto mais você crescer, mais você vai sentir necessidade de um sistema com maior, que te dê maiores ferramentas de gestão, maiores recursos, e para você mudar lá na frente, você se depara com alguns desafios, tá? Desafio esses que são totalmente superáveis, né? Dentro da tua prática, da tua rotina, aí no gerenciamento como gestora da Prime. Me fala um pouquinho sobre esses desafios, né, comum que o dono de farmácia pode se deparar e como superá-los. Ok. Bom, eu acredito que ele vai precisar escolher, né, colaboradores ali para poder ajudá-lo, né? E com essa estratégia, né, ele vai conseguir engajar o restante da equipe, né? Porque quando alguém ali do meio, né, não só o proprietário, mas um gestor de loja ou um gestor de laboratório, ele vê essa quebra de gargalo com o farmacier, ele também vai ajudar, né, o dono da empresa a seguir em frente, a fazer essa mudança, né? Porque ali no começo, sim, o colaborador vai sentir essa diferença, né? Mas depois que tiver tudo parametrizado, ele vai sentir também o quão vai ser e é melhor para ele. O vendedor ele vai conseguir, o vendedor hoje ele quer receber comissão. Então, ele vai entender que com tudo já parametrizado, o sistema farmácia vai entregar para ele uma venda muito mais rápido, né? Você comentou sobre a IA. Então, hoje o sistema farmácia já tem essa integração, onde o vendedor ele não vai precisar mais digitar uma fórmula de 20 itens, né? Então, isso já vai brilhar os olhos do vendedor, né? Fala um pouquinho mais, Patrícia, sobre a ferramenta que vocês estão trabalhando, que envolve inteligência artificial. Perfeito. Então, hoje a gente tem a IA como uma ferramenta para alavancar ainda mais, né, as vendas e até mesmo o atendente ele ter aquele tempo hábil de conversar melhor com o cliente, né, e não perder ali tanto tempo em digitações, porque a IA ela vai receber essa imagem e ela vai fazer o trabalho do vendedor ali na digitação, né? Então, isso, o funcionário ele vai ter tempo de conversar com o cliente, acolher o cliente, verificar as necessidades desse cliente, né? E até mesmo colocar ali algum produto que ele vê nessa conversa, nessa necessidade do cliente. Porque enquanto a IA está trabalhando ali, fazendo o orçamento, o atendente ele está conversando com o cliente dele, né? Verificando o que mais ele pode entregar para esse cliente. Então, a IA ela traz essa evolução. Então, o meu consultor de vendas, ele sai de um patamar de um simples orçamentista, porque o sistema faz para ele o orçamento naturalmente, e ele sai de um simples orçamentista e vai para um relacionamento. Ele vai focar mais destinar o seu tempo mais no relacionamento com o cliente, não é isso? Então, vamos lá, na prática, se eu recebo uma receita, glucosamina, 1,5, condroitina 1,2 gramas, apresentação sachê. Se eu digitalizo ali, o sistema lê e automaticamente faz o orçamento, ou ele alimenta a interface de orçamento para eu fazer o ajuste e, em seguida, finalizar o orçamento. Me fala um pouquinho mais, só para a gente entender na prática como é que funciona. O sistema farmácia, através da receita, né, digitalizada ou enviada via WhatsApp, ele de fato vai gravar o orçamento para o cliente, né? Aonde é feita a conferência, né, pelo atendente, né? Aonde ele ganha esse tempo, porque o sistema ele vai entender toda essa parte de digitalização com a IA, aonde a IA ela consegue entender uma receita com 2 fórmulas, sendo cápsula, loção, e ele consegue dividir isso onde o atendente ele vai precisar simplesmente conferir
E caso não esteja configurado, né, ele vai precisar simplesmente enviar o orçamento via WhatsApp, né? Mas toda a parte de digitalização, de digitar, né, os itens não são necessários, porque o sistema vai entender isso. Existe uma pré-configuração, aonde a IA vai trabalhar em cima disso, aonde você me citou, né? Você vai trabalhar o relacionamento com o cliente, O deixando Wellington, o restante aí para depois. o Wellington já vamos fazer aí, vamos organizar, vai fazer um ABTEC atualizado de orçamento com IA. Já quero, viu? Quero aprender, inclusive. A gente tem um sistema de vocês aqui, né, para ensinar para os mentorados, para os nossos clientes, algumas ferramentas e tudo mais. E eu já quero aprender essa ferramenta também para gravar um ABTEC, hein, Wellington? Vamos já organizar esse ABTEC aí. Adorei. Perfeito. E ainda falando, né, de dificuldades, né, a gente falou sobre o engajamento da equipe. Inclusive, muitos dos nossos seguidores aqui no nosso canal, muitos são consultores, né, de vendas, técnicos. E aí, você, Patrícia, falou em um ponto muito importante. Você tem que ter visão de crescimento do dono, sim, né? Se você se adequa, se você se abre para isso, uma farmácia que está crescendo vai te dar ainda mais recursos, mais ferramentas para o teu crescimento também, que impacta em quê? No salário, né? Na comissão. Quem não quer vender mais? Quem não quer ter a possibilidade de atender mais clientes, né? Acredito que todo mundo, pelo menos um funcionário, né? Um profissional que tem visão de crescimento, ele quer que a farmácia cresça. Com certeza, né? E eu sei que aqui não é porque estamos no nosso canal, não. Aqui realmente quem nos assiste faz parte de um público muito seleto. Imagina só, às 20 horas, 21 horas da noite, né? O profissional está aqui buscando conhecimento, o dono de farmácia está aqui buscando conhecimento, buscando informação. Então, realmente é um público bem diferenciado, não é porque são os nossos seguidores, não. Mas, ó, vou até aproveitar esse gancho para te convidar para se inscrever no canal, se você não está inscrito ainda, tá? Compartilha para o máximo número de pessoas, compartilha para o dono da farmácia, para ele migrar esse sistema de uma vez por todas. Deixa o teu like se esse vídeo for interessante para você e deixa aqui teu comentário, o que é que você quer saber mais sobre migração, né, de software de gestão, para a gente estar até gerando outro conteúdo em cima das dúvidas de vocês, tá? Mas voltando para as dificuldades, falamos sobre um aqui, né, que é o engajamento da equipe. Quem mais? Que mais podemos se deparar? E o dono da farmácia pode se deparar, já antecipando para aquele dono de farmácia que quer crescer, quer migrar de sistema, quais são as outras dificuldades que ele pode se deparar? Às vezes, a parte de reservar horários, né, para estar com a gente. Em alguns momentos, essa virada, né, ela se torna mais lenta por causa do tempo, né? E a Prime Software hoje ela tem os agendamentos pré-definidos, né, aonde o nosso cliente ele pode marcar conosco o horário que ele pode, né? E com isso a gente consegue, né, antecipar várias questões que ele tenha dúvida. Hoje nós temos vídeos, né, gravados, mas juntamente com esses vídeos, para ter um aprendizado maior, né, nós temos os agendamentos, né, as reservas de horário, para que eles possam, isso não ser um problema, onde, se é necessário ter um ou dois colaboradores, né, parados ali, assistindo vídeos, ele pode estar reservando horário conosco, para que isso não seja um problema de demanda para ele, né? Esse agendamento, você se refere, são agendamento dos treinamentos, é isso? De tira dúvidas, porque hoje ele pode ter os links de treinamentos gravados, onde ele pode assistir a qualquer momento, e depois que ele assiste esse vídeo de treinamento, nós já aconselhamos ele, né, a marcar conosco os horários que forem viáveis para ele poder não fazer sozinho nenhuma parte da implantação, né, para ele não ter um retrabalho. Porque, às vezes,
ele vai fazer isso sozinho e isso pode ser um problema. Então, a dica que nós passamos para eles na primeira reunião é isso, que enquanto nós estamos migrando os dados, ele assista conosco, né, os vídeos gravados, e quando ele já tiver com o sistema implantado, já com os dados dele, ele já tenha esses agendamentos conosco, que ele pode estar agendando no período que nós estamos fazendo a conversão, para que ele não perca tempo, né? Ele faz essa parte de assistir os vídeos gravados dos treinamentos e depois já ter os agendamentos conosco para parametrizar o sistema em tempo hábil, né? Igual comentei no início, nós temos clientes que fez a implantação do software com toda a parte de parametrização em 12 dias. Olha isso, fantástico. E em relação a quando você fala em migração, Patrícia, só para a gente entender assim na prática, pode haver, quando você falou sobre migração de dados, é isso? É o nome correto? Isso quando mesmo, ocorre essa migração de dados, pode haver alguma inconsistência, por exemplo, na precificação? Por exemplo, no meu sistema, uma fórmula sair a R$ 150, no sistema de vocês está dando 200, 300 ou R$ 50, pode haver essa inconsistência de dados. Não é bem uma inconsistência de dados, né? Mas uma alteração em termos de precificação. Por isso que é necessário fazermos a parametrização, né? Antes de fazer a virada, porque cada software ele tem uma forma de precificar, né? E com isso, na hora da parametrização, nós fazemos justamente essa conferência com o refazer, porque como nós trazemos o refazer, o cliente ele já tem a oportunidade de analisar os valores após essa migração de dados, aonde o sistema vai trazer, né, os ativos. Porém, na parte da parametrização é onde que nós vamos incluir o restante, né, do que forma o preço da formulação. Embalagens, o serviço, né, que nós chamamos no farmácia de taxa técnica. Então, isso vai agregar o valor da formulação dele, para que na hora de atender o cliente, ele não seja surpreendido com essa diferença de valores. Assim, na prática, para o cliente que está chegando, né, porque assim, eu conheço, né? Já tive muitos problemas em termos de precificação com algum software de gestão, na prática mesmo, quando eu vou implantar abertura de formato e tudo mais. E visivelmente aquela precificação tá, não sei se é relacionado ao algoritmo, enfim, tá tipo, o valor mínimo tá dando muito baixo. Tem alguns pontos a ser considerados, né, em termos de precificação, mas onde é que eu estou querendo chegar? Que se o teu sistema, para um cliente novo que está chegando, está calculando para mais, não vejo problema nenhum nisso. Eu acredito que o desafio, de fato, seja para aquele cliente, né, que já costuma comprar uma determinada forma por R$ 100 todo mês e o sistema calcular para 150. Aí tem que ter um ponto de atenção, só que vocês ajustam antes da virada. Vocês fazem esses ajustes para precificações da virada, não é isso? Então, não vai ter vocês fazendo esses ajustes, essa parametrização antes da virada, não ocorre esse problema, é isso? Isso mesmo, no dia da virada esse problema não ocorre, justamente porque existe a rotina, né, da implantação, que é a conferência final antes da virada. A conferência final a gente passa por como se a receita chegasse no balcão, né? Acredito que assim vai ficar mais claro para todos nós. Certo. A receita chega no balcão, nós simulamos isso com o cliente, né? A receita chega no balcão, na prática. Ela vai para dentro do laboratório, ela sai de dentro do laboratório e ela é entregue para o cliente nessa conferência final. Então, nós passamos com o cliente por todas as formas farmacêuticas e nós pedimos que isso seja feito, né? Para justamente não ter esse problema de precificação no ato da virada, porque ali já tem o atendente, né? Ele já está ali com um sistema novo em mãos. Então, se ele ainda tiver o problema de um valor e o cliente, né, desistir dessa compra, não só para o vendedor, mas para a empresa isso é um problema. Mas isso é garantido na conferência final, onde os valores, os produtos, as embalagens, tudo são conferidas, a ficha de pesagem é impressa, né, para que o pessoal do laboratório também não sinta essa diferença. Então, isso tudo é feito na conferência final, antes da virada.
É uma migração, gente, gradual, tá? É importante frisar. Você não está com um sistema hoje e amanhã já está com outro, porque a gente entende que a equipe sente mesmo, né? Mudanças. O ser humano, enfim, o ser humano, em forma geral, ele tem uma certa resistência à mudança. Só que você, como gestor, tem que trabalhar, né, focar na cultura de inovação, uma cultura de farmácia de crescimento, farmácia que cresce, aliado a isso, a um bom sistema de gestão. Então, tem que gerar essa consciência na equipe para engajar e garantir que essa mudança não vai ser de um dia para o outro. Porque imagina só, de fato, eu entendo aquele técnico que está com um tipo de ordem de manipulação e no outro dia já está com outro. Não, existe todo um trabalho feito junto com a equipe do Prime Farmácia, da Prime Software, né, que vai fazer essa mudança gradual, vai existir toda uma familiaridade com a ordem de manipulação, com os orçamentos, a forma de fazer orçamento, a forma de gerar relatório, para que, uma vez que a equipe já esteja bem familiarizada com aquele software, né, no caso com o Prime Farmácia, aí sim vira de uma vez por todas, né? Tchau, sistema velho. É igual aquela adeus, ano velho, feliz ano novo. Tchau, sistema velho, feliz ano novo. Novo ciclo, crescimento de farmácia e foco em crescimento total, né? Não é isso, Patrícia? É isso mesmo. Então, ainda falando sobre a virada, né? Nós temos a virada presencial, aonde nós conseguimos tratar ainda melhor a dor do cliente, né? Porque a segurança é ainda maior nós estando lá na Junto, empresa, total. junto, né? Porque nós vamos até o local, aonde se houve um problema na parte de atendimento, nós já vamos estar ali junto ao colaborador para apoiá-lo. Muito Se bom. existe algo dentro do laboratório, nós também vamos estar dentro do laboratório para poder auxiliá-los. Então, nós temos hoje dois formatos, de virada presencial e virada online. Mas também a virada online não tem o problema do cliente ficar desassistido, porque nós estamos do lado de cá a todo momento acompanhando o cliente, né? Mesmo que ele não nos mande mensagem, vamos assim dizer, né? Nós estamos ligando para ele para poder oferecer esse suporte, verificando como que está a demanda dessa virada quando nós não estamos presencial. Agora, em resumo, se a gente for resumir assim toda essa parte de migração, Patrícia, o que depende da farmácia para essa migração acontecer e o que depende de vocês? Né? Se fôssemos trabalhar em percentual, Alana, da nossa parte, o trabalho é de 80%, 20% da farmácia. Basta só eles aprenderem, só eles fazerem o treinamento sobre as operações do sistema, entender a interface do sistema e pronto, porque nós fazemos 80%. Um exemplo, tá? Mas do que depende da farmácia e do que depende de vocês? Eu acho que hoje ele é um conjunto, é 50%, né? Da Prime Software e Certo? 50% do cliente. Tá. Por quê? Porque hoje nós garantimos uma conversão de dados atualizada, né? Nós pegamos até 4 backups do cliente para poder fazer essa migração com a maior quantidade de dados possíveis, né? Só que nós dependemos do cliente no termo dele conferir juntamente conosco quais dados ainda não foram enviados. E a parte da parametrização, ele vai precisar fazer em termos, vou citar um exemplo, de cápsula. Qual embalagem ele utiliza para quais produtos? Porque dentro do software existe a possibilidade dele vincular a embalagem ao produto. Então, é 50%. Nós estaremos aqui para auxiliá-los, né? Mas nós não conhecemos qual embalagem ele vai colocar no produto dele. Então, Certo. por isso eu falo 50%. Perfeito. Hoje, dentro da implantação, nós realmente precisamos trabalhar com a parceria, aonde 50% nós estamos dedicados a fazer acontecer, seja, igual comentei, em 12 dias, seja em 90 dias, nós estamos aqui prontos para o cliente, das 7 da manhã até às 19 horas. Hoje, a empresa conta, né, com colaboradores que, caso necessário, né, é feito, né, treinamentos avulsos. Então, em nenhum momento, esse cliente ele é desassistido. Mas nós precisamos contar com 50% do cliente e 50% da Prime Software para que a gente consiga fazer uma implantação de sucesso.
Perfeito. Patrícia, para fechar, você pode citar casos, cases de sucesso sobre migração de software de gestão? Acredito que nós temos hoje, né, a Botica Fontinelli de São Paulo, né, que foi esse cliente que nós migramos há pouco tempo, e em 12 dias foi feita a implantação presencial, né, com esse cliente. Então, esse cliente, ele tem bastante, ele tem, se não me engano, 3 lojas, tá? Então, é um cliente, é um case de sucesso, aonde nós conseguimos implantar ele com 12 dias. Onde houve uma parceria, né, da nossa parte de ir até a empresa, mas também ele estava ali pronto, né, com os nossos colaboradores, fazendo a parte de parametrização e a equipe enganjada em mudar, em inovar, né? Ali naquele momento ele ainda não tinha contratado a IA e com os nossos colaboradores lá, né, ele contratou a IA e logo após essa virada, né, nós colocamos a IA lá para funcionar. Muito bom. Você tem algum dado em relação ao. Porque, assim, gente, a gente sabe que quando a gente vai implementar alguma mudança na empresa, na farmácia de forma geral, essa mudança é para a tua farmácia e para um outro patamar, é crescimento, né? Então, se eu estou implementando um sistema onde eu vou otimizar os meus processos, a tendência é que eu reduza retrabalhos, consequentemente custo, né, na operação. A Patrícia citou esse exemplo da IA, né? Se quem está fazendo o orçamento o sistema ele tem uma automação para a realização de orçamentos, né? O meu consultor de vendas ele vai conseguir uma maior produtividade em relação ao atendimento, por exemplo. Tá? Assim como o meu laboratório tende a aumentar a produtividade, uma vez que o processo está redondinho. E o software de gestão, quem é meu mentorado sabe o quanto eu falo sobre isso, ele é chave para eu ter meus processos fluidos, meus processos sem grandes retrabalhos, meus processos redondinhos. O software de gestão é o coração da farmácia, né? A gente não tem esse quadro ABTEC aqui, não é à toa, não. A gente está fazendo um ABcast, mas tem um quadro, né? O ABTEC não é à toa. É porque a gente sabe o quanto você dominar a ferramenta de gestão e ter um bom software de gestão impacta no crescimento da farmácia, né? E o fato que muitas vezes o dono da farmácia ele olha como um custo, como um trabalho a mais, o que é uma visão totalmente inadequada. Na realidade, é um investimento de tempo naquele momento, né? Dinheiro, talvez, às vezes na realidade, você faz economizar mais em muitos pilares, na realidade. Então, em resumo, é um investimento que você vai estar fazendo em 2, 3 meses no máximo, para que a tua farmácia ela vá para outro patamar. O sistema no sentido de otimização de processos, de aumento do número de atendimentos, aumento da produção diária na farmácia, tá? É aquela questão. Você pode ter ali uma potência de uma Ferrari, mas se não usar as ferramentas certas, se não tiver um bom software de gestão, você não vai conseguir fluir na farmácia. Fato, né? Patrícia, hoje a Prime ela está em quais farmácias? Ela está em rede? Você pode citar alguns exemplos de farmácias que usam o Prime Pharmacie? Hoje, perfeito. Hoje nós temos farmácias com filiais e nós temos franquias também, né? Hoje a franquia Farmafórmula está conosco, né? Então, é uma das maiores do Brasil e nós estamos a todo momento, né, inovando para que essas farmácias e franquias possam crescer, né, com a tecnologia do mercado. Então, são empresas pequenas, empresas grandes, de médio porte também, né? Mas todas hoje têm o sistema Farmacier para poder alavancar, né, toda a parte de crescimento. Porque mesmo que hoje ela comece pequena, o sistema Farmacier, quando ela se tornar uma empresa grande, o sistema tem todo o recurso, né, de visão, tanto para o
empresário quanto para o atendente, né? Crescer junto com a empresa, porque o software ele garante essa qualidade. Perfeito, muito bem. Inclusive, Patrícia, só um parênteses, o primeiro contato que eu tive com o software de vocês, né, foi já, né, anos atrás e de verdade, gente, eu fiquei porque a gente desenvolve trabalho na visitação médica, né? E eu nem cheguei a usar o aplicativo que eu acredito que na época não tinha ainda o aplicativo que vocês oferecem para gerenciamento de visitas. Mas o que é que a gente. O que é que me encantou no Prime, né? O primeiro contato que eu tive, na realidade, no Farmacier, né? No sistema Farmacier, é que eu pegava em todos os outros clientes, né? O que é que eu fazia? A gente pegava relatórios e assim, relatórios incompletos, dava muita inconsistência. Sabe quando você quer implementar uma estratégia na visitação médica e você, às vezes, muitas vezes fica ali no escuro por não ter dados claros? E quando eu peguei um cliente, né, até a Companhia da Fórmula aqui de Fortaleza, a gente desenvolveu um trabalho por muito tempo lá na parte da visitação médica, quando eu gerava os relatórios através do sistema de gestão que eles usam, né, que é o Farmacier, nossa, eu fiquei encantada, porque reduzia tanto o meu trabalho, o meu e da minha equipe, em termos de segregação, a lista dos profissionais por especialidades, número de receitas, os gráficos que eram gerados. Então, assim, eu fiquei encantada com os relatórios. Então, assim, não é só sobre a operação, tá, gente? É sobre o gestor, ele não pode andar no escuro, né? Ele precisa ter dados, ele precisa ter métricas, ele precisa trabalhar com metas, indicadores. E, de verdade, o software, né, o Farmacier, para mim, não tem sistema mais completo. E foi assim, um amor à primeira vista, né, nessa farmácia, que também é franquia, né? Você fala da Fórmula, eu Sim. lembrei da Companhia da Fórmula, lembrei desse primeiro contato que eu tive com vocês. E outra, a gente tem, né, tido bastante experiência na implementação de abertura de farmácias e também muitos de nossos mentorados e clientes têm migrado, né, para vocês e realmente é só elogios, né? Então, parabéns por toda a dedicação, né? Agradeço aí a parceria, tá? E para encerrar, eu queria, né, que você desse dicas aí para dos primeiros passos para quem quer migrar ou trocar de sistema. Primeiros passos, né, é realmente entrar em contato conosco, né, para que nós possamos mostrar o software para vocês se encantarem com o software assim como você, né? Os primeiros passos aí a gente precisa fazer uma análise, né, com você, com o nosso possível cliente, né, para que vocês possam avaliar todos os benefícios que o software tem a oferecer, né? Desde a gestão de atendimento até a gestão financeira. Conforme eu falei, o sistema ele traz otimização em todas as áreas. Temos painéis para os gestores, né, da quantidade de clientes que estão chegando, da quantidade de orçamentos novos, né, prescritores novos. Você citou o aplicativo de visita médica, né, que eu não tinha citado. Então, o sistema ele é completo. Então, o primeiro passo que deve ser feito é realmente conhecer isso a fundo para você se decidir a vir fazer parte desse time, né, para que nós possamos pegar o seu banco de dados e começar ali a fazer a migração de dados para iniciar a parte da implantação. Inclusive, eu vou deixar aqui um QR Code na tela para você que quer conhecer mais, quer entrar em contato com o Prime Farmacier, tá? A equipe super solicita, fala, né, que veio através desse vídeo, fala que se você é cliente nosso, mentorado nosso, fala que é nosso mentorado, né, que a Prime, ela tem um pacote, né, tem condições diferenciadas para os nossos alunos, para os nossos mentorados, para os nossos seguidores, ok? E, vai ser a melhor decisão que você vai tomar para a sua farmácia, pode ter certeza, ok? Patrícia, queria agradecer sua disponibilidade, tá? Eu tenho, assim, realmente um carinho muito especial pela Prime, pelo que ela está trazendo de soluções para o mercado magistral, né? A cada ano, o sistema que já é excelente melhora cada vez mais, e eu sei que não é fácil,
né, levar cada vez mais soluções, requer uma equipe para isso, requer busca por inovação, e nesse sentido nós estamos totalmente alinhados, né, em entregar o melhor, entregar excelência para os nossos clientes. E é isso, tá? Eu sei que a correria aí é grande, né? E você se disponibilizou aqui a bater esse papo conosco. Eu acredito que teremos aí um resultado positivo com os nossos seguidores, com os nossos clientes, e vamos buscar aí cada vez mais um mercado mais profissionalizado, que entregue mais excelência em termos de formulações, mais ágil, tá? E para isso é importante, né, que você tenha ali um sistema de gestão de excelência, tá? Então é isso. Patrícia, quer deixar mais algum recado para o pessoal? Quero agradecer, né, nesse momento, o convite, né, desse podcast com você. Foi um prazer compartilhar, né, um pouco de como é a migração do sistema, né, e estou pronta ali, em algum momento, que estejam falando com o nosso comercial, para também participar de reunião e expor e explicar alguma dúvida, né, que o cliente tenha, né, para o proprietário, para o farmacêutico, né, para como que o sistema pode ainda mais otimizar esse processo. Então, eu só tenho a agradecer, né, você também por ter me chamado para esse podcast, né. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Ó, se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa o teu like, compartilha esse vídeo para o teu chefe, para ele migrar o sistema de gestão de uma vez por todas. Quem vai ganhar é você. Você que é dono de farmácia, compartilha para a equipe, para engajar a tua equipe. Você que está em fase de migração, compartilha para o teu farmacêutico, para ele te ajudar, né, na migração. E é isso, te vejo no nosso próximo ABcast e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.